Sabe aquela visão mais tradicional da ciência de que ela é basicamente um conjunto de fórmulas e regras? É um grande equívoco. Pensadores como Wittgenstein e Thomas Kuhn já argumentavam que essa abordagem é bem limitada. A ciência, na verdade, tem muito mais coisa ali por baixo dos panos do que só os elementos explícitos que a gente vê nos livros. Bom, vamos mergulhar nisso. Para entender a ciência de verdade, a gente precisa olhar além das fórmulas isoladas. Na prática, a ciência opera dentro de estruturas bem maiores, bem mais complexas, que podemos chamar de tradições. Então, o que seria uma tradição nesse sentido científico? Não se trata só das equações, não. É todo um arcabouço, sabe? Um sistema completo, com conceitos, procedimentos e até guias de pesquisa que nem sempre são explícitos, mas que direcionam todo o trabalho. E foi Thomas Kuhn quem deixou essa ideia bem concreta com seu famoso conceito de paradigma. Agora, vamos entrar na visão do Kuhn. Ele defendia uma ideia bem forte, a de que paradigmas científicos diferentes não são só visões alternativas do mesmo mundo. Na verdade, eles são separados por diferenças tão fundamentais que se tornam, em essência, mundos diferentes. E o que torna esses paradigmas tão diferentes? Bom, Kuhn identificou 3 áreas principais. Primeiro, os conceitos. Os termos de um paradigma simplesmente não conversam com os do outro. Não dá para colocar a mesma lógica. Segundo, as percepções. Isso é fascinante. Pesquisadores em paradigmas distintos não é que eles têm opiniões diferentes. Eles literalmente percebem os fenômenos de um jeito diferente. E por fim, os métodos. As ferramentas, tantas da cabeça quanto as do laboratório, que definem como a pesquisa é feita e avaliada, também mudam completamente. Portanto, o ponto central para Kuhn é esse. A combinação desses 3 fatores, conceitos, percepções e métodos, torna os paradigmas tão, mas tão diferentes que eles simplesmente não podem ser comparados de forma lógica. Eles são, na palavra dele, incomensuráveis. Mas a história não acaba com o Kuhn. Dá para refinar essa ideia e olhar para a incomensurabilidade de um jeito um pouco mais focado e se concentrando só nos aspectos teóricos e conceituais. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a incomensurabilidade de Kuhn, que é bem ampla, né? Junta conceitos, percepções e métodos, e o resultado é que os paradigmas são totalmente incomparáveis. Do outro lado, uma visão mais restrita, que foca só nas diferenças de conceito. O resultado aqui não é essa incomparabilidade total, mas algo que a gente chama de disjunção dedutiva. E o que é essa tal de disjunção dedutiva? É basicamente o seguinte: as próprias regras que definem os conceitos de uma teoria tornam impossível a formação dos conceitos básicos da teoria rival. Elas são, assim, incompatíveis no seu nível mais fundamental. Isso nos leva a uma pergunta que parece um beco sem saída. Se as teorias são dedutivamente disjuntas, se elas não têm uma base lógica em comum, como é que a gente pode comparar uma com a outra? A resposta é que, mesmo sem uma conexão lógica direta, existem outros jeitos de avaliar e comparar. A ciência não fica de mãos atadas. Vamos dar uma olhada em alguns desses critérios. Primeiro, os formais. A linearidade, por exemplo, quer saber se a matemática da teoria é simples. A coerência avalia a harmonia interna dela. O poder preditivo mede quantos fatos ela consegue prever. E as aproximações questionam se a teoria depende de simplificações seguras ou muito arriscadas para funcionar. E também existem os critérios não formais. Por exemplo, a nova teoria está em conformidade com outras teorias já bem estabelecidas? Ela se alinha com princípios filosóficos ou metafísicos mais amplos sobre como o universo funciona? O próprio Einstein usava argumentos desse tipo. Ok, parece que temos um sistema bem robusto de comparação, só que a introdução desses critérios alternativos traz um elemento novo para essa história toda: a subjetividade. E é aí que está o problema. Esses critérios são muitas vezes arbitrários. Por que uma teoria mais coerente seria melhor que uma com mais poder de previsão? Cientistas diferentes podem dar pesos diferentes a cada critério, e isso pode levar a conclusões totalmente opostas sobre qual teoria é o melhor. O que nos leva a esta citação? Quando os critérios lógicos e objetivos não dão conta do recado, a escolha de uma teoria vira uma decisão bem complexa. Ela passa a envolver preferências e, sim, até um tipo de propaganda dentro da comunidade científica para defender um certo ponto de vista. E agora a gente chega na implicação talvez mais profunda e desconcertante da incomensurabilidade. Ela desafia a própria ideia de que a ciência está descobrindo uma realidade única, objetiva, que existe independentemente de nós.
Esse quadro mostra bem o contraste. O realismo científico tradicional diz que a ciência descobre aos poucos um mundo que já está lá, pronto e mutável. Mas a consequência radical da incomensurabilidade sugere outra coisa. Se teorias são incomparáveis, elas não podem estar descrevendo o mesmo mundo. Então, quando se muda de teoria, o próprio mundo que está sendo descrito também muda. Essa citação final ilustra a ideia de uma forma muito poderosa. Ela sugere que o jeito como a gente investiga o mundo, ou seja, nossas atividades epistêmicas, pode ter o poder de reconfigurar a realidade como a gente a percebe, transformando deuses em átomos simplesmente por mudar a lente teórica pela qual olhamos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se as ferramentas que usamos para entender o mundo também ajudam a construir esse mundo, o que isso nos diz sobre a natureza fundamental da realidade?